Olá, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio. Estamos passando por um momento difícil no mundo. A pandemia, mais do que nunca, deixou em evidência a necessidade de diminuirmos o nosso desperdício de alimentos. E uma das maneiras de fazer isso é com a chamada fazenda vertical. Hoje a gente vai apresentar uma startup muito interessante que atua justamente assim. A ideia é produzir alimento seguro e de qualidade para as grandes cidades com cultivo em ambiente controlado. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o Geraldo Maia, ele é CEO da Pink Farms. Olá, Geraldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, obrigada pela participação. Tudo bem, Raíssa? Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Geraldo, vamos lá. Antes de mais nada, conta pra gente aí um pouquinho da história da empresa, de onde veio a ideia de criar a Pink Farm e por que esse nome? Claro. A empresa surgiu como uma ideia paralela minha e do meu sócio em 2016, quando nós vimos algumas ideias que estavam acontecendo fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e alguns lugares da Europa. E a gente entendeu que esse mercado ele tinha uma série de problemas, né? Como um desperdício muito grande. Está falando de mais de 70% de desperdício ao longo da cadeia, seja na parte produtiva ou depois no processo para chegar para o consumidor. E aí também tinha outras questões de qualidade, falta de qualidade dos produtos, um nível muito grande de uso de agrotóxicos nesses produtos. Então foi um conceito que conseguia unir todas essas peças e conseguir resolver esses problemas de uma maneira muito mais sustentável e produtiva. Tem uma série de vantagens. O nome da empresa chama Pink Farms exatamente pelo tipo de luz que a gente usa. A gente usa LEDs de alta potência que a combinação deles, que é o que a planta precisa para fazer o crescimento nesse estágio, é uma combinação de uma luz azul e vermelha que na composição ela fica rosa. Então foi daí que derivou essa ideia do nome Pink Farms. Que bacana. Geraldo, conta pra gente então que alimentos é possível produzir aí com esse modelo de fazenda vertical? Inicialmente, nós temos feito a parte de folhosas, então hoje a gente está bem focado no maior produto desse mercado, que são alfaces. Nós já plantamos e está pronto para entrar comercialmente rúcula, alguns tipos de espinafre, alguns tipos de ervas como manjericão. Esses são os produtos iniciais que eles são, vamos dizer assim, mais fáceis de se fazer e o ciclo é mais curto, são ciclos entre 30 e 45 dias. Mas dá para fazer praticamente qualquer produto, né? Na verdade, dá para fazer qualquer produto, a questão é a viabilidade econômica nesse momento que nós estamos. Mas o objetivo é que nos próximos anos, até provavelmente ano que vem, já é o objetivo ter a parte de tomates, alguma coisa de morango, talvez algumas outras berries também, que são mais formato de arbusto, e talvez entrar também para um lado um pouco mais de cogumelos, que já são até feitos em alguns lugares do Brasil, em um sistema similar também, já verticalizado. Então, dá para fazer muita coisa diferente. Eu acho que o que não dá para fazer hoje, que não faz sentido, são produtos mais baseados em pés, né? Então, frutas que realmente precisam de um tempo de crescimento da estrutura da árvore e tudo mais, para aí sim dar os frutos. Isso hoje é um pouco mais complexo e mais custoso, então não faz sentido ainda. Interessante. Geraldo, e como esse sistema aí ajuda, né, na sustentabilidade? Vocês evitam, por exemplo, o uso de caminhões para escoar a produção? Dentro do processo produtivo, tem uma série de pontos. O primeiro é que é muito mais produtivo. Então, hoje, por área de chão que a gente usa, é cerca de 100 a 120 vezes mais produtivo do que no campo. Ou seja, eu consigo usar uma área muito menor, eu não preciso desmatar nada para fazer essa produção. Eu já estou usando um lugar dentro da cidade, que eu estou fazendo um retrofit para aquilo, ou seja, eu estou pegando e usando uma área que não tem mais uso e colocando um uso totalmente novo e muito interessante para o consumo humano. A gente economiza recursos naturais como água, 95% mais ou menos em comparação ao cultivo no campo, da mesma quantidade de produtos, porque o sistema é totalmente fechado. Por o sistema ser fechado, totalmente limpo, a gente não tem necessidade de utilizar nada de agrotóxicos, então o produto sempre está limpo. A gente consegue, que nem você falou, eliminar uma série de processos aí, de movimentações. Então hoje a gente produz em São Paulo, na Vila Leopoldina, que é o centro expandido de São Paulo ainda. Ou seja, nossa média de entregas é 8, 9 quilômetros comparado ao campo aqui em São Paulo, que é bem próximo ainda, mas a gente está falando já de 90 a 100 quilômetros. Ou seja, a gente encurta muito a distância para o consumidor e isso permite que a gente traga um produto cada vez mais fresco e mais rápido para o consumidor. Ele é entregue, no geral, no mesmo dia que ele é colhido,
no campo esse processo é um pouco mais distante. A gente está falando às vezes de 2, 3 dias do momento que ele foi colhido. Então, produto muito mais fresco, muito mais na ideia do que a gente chama de farm to table, né? De estar próximo já do consumo, da produção. E isso fora outras vantagens que a gente tem, que não tem risco de contaminação de solo, lixiviação por uso intensivo de água, e uma série de outras economias, como utilizando quase 65% a menos de fertilizantes pela mesma produção final. Então, e tem todo um lado de segurança alimentar. Então, por o ambiente ser limpo, não tem necessidade de lavagem. Então, nosso produto é colhido e embalado diretamente. Obviamente, a gente faz testes para garantir que ele não tem nada que possa atrapalhar o consumo humano, mas também permite que a gente elimine o processo de lavagem, que é extremamente custoso e usa uma quantidade muito grande de água, e fora toda a cadeia de suprimentos que a gente reduz muito, eliminando uma quantidade absurda de caminhões aí, e tira toda a parte de desperdício dos alimentos, né? A gente consegue praticamente zerar qualquer desperdício nessa cadeia. Legal. Ô, Geraldo, e como a gente faz para expandir essa ideia aí pelos centros urbanos do nosso Brasil? Vocês mesmos pensam talvez em ampliar a empresa de vocês, atender a mais estados? Claro, eu acho que esse é um dos objetivos da empresa. Nosso foco nesses próximos anos é crescer bastante a quantidade de locais que a gente consegue fazer essa produção. Por ser um modelo totalmente replicável e escalável, a gente consegue simplesmente adequar o projeto para que a empresa ela consiga, por exemplo, que nem a gente está aqui em São Paulo, o clima é totalmente diferente de uma cidade do Nordeste, por exemplo, Recife. Então, você consegue com facilidade readequar esse projeto e colocar lá, porque internamente o sistema de produção ele vai ter as mesmas características, ele vai ter a mesma temperatura para a planta, a mesma umidade, mesma quantidade de luz. Então, isso permite que a gente produza um produto muito melhor e sempre igual, independente do lugar que tiver. Então, essa é uma vantagem muito grande desse modelo produtivo. Ela permite que você tenha sempre o mesmo produto, independente do local, sempre com a máxima qualidade, sempre com o mínimo desperdício e de uma maneira muito mais sustentável. E isso também, e vocês estão vendo, na verdade, o pessoal trabalhando na fazenda, então é muito diferente do campo. Então, a gente pensa muito na questão de ergonomia, qualidade de trabalho dessas pessoas também. Então, isso é um trabalho até que uma pessoa mais sênior, mais idosa, ela pode fazer também, porque ela está no ambiente climatizado, com todas as questões de ergonomia, está sempre trabalhando com mesas na altura correta, com banqueta se precisar. Então, são sempre um trabalho muito menos cansativo e muito mais preparado para as pessoas de diferentes tipos de corpo e de peso também. Então, a gente consegue trabalhar com pessoas com mais diversidade também nesse sentido. Olha, eu vou até pedir para a gente voltar aqui com as imagens. Seria a agricultura dos tempos modernos, ô Geraldo? Em relação a pragas, a outros problemas, até essa questão também é mais facilitada? Com certeza. Eu acho que um dos grandes pontos que existe essa tecnologia, por ser um ambiente totalmente controlado, então imagina uma sala limpa, uma câmara fria que você tem um controle de pessoas, de equipamentos, tudo que entra é limpo, as pessoas elas entram sempre com equipamento de proteção individual, então tudo isso permite que a gente evite qualquer contaminação e, obviamente, por ser um ambiente também tão limpo, qualquer coisa que entrar lá ele tem uma chance muito maior de se propagar, então a gente tem uma preocupação muito grande nesse controle de entrada e saída. E, obviamente, a gente também tem técnicas para evitar que essas coisas aconteçam. Né? Então, é um trabalho contínuo para garantir a máxima qualidade e sempre a questão de segurança alimentar para o nosso consumidor também. E nosso produto, que nem vocês estão vendo, ele é sempre pronto para consumo. Então, ele só sai do ambiente que ele está limpo, já embalado, sem risco de ter uma contaminação posterior até chegar ao varejo ou o restaurante que ele vai ser consumido. O cliente só abre ali o pacote e já pode consumir o alimento. Já vem até Exato. cortado pelo que a gente viu ali, né? Ele vem desfolhado, então as folhas já vêm prontas. A gente prefere não cortar porque isso você tende a reduzir o tempo de prateleira desse produto. Então, o nosso produto ele dura aí com tranquilidade hoje 10 dias. Na verdade, em teste, a gente já fez testes com mais de 40 dias e o produto ele ainda tem uma qualidade boa. Mas, obviamente, depende muito do como ele está no varejo, se é uma geladeira aberta, se tem um controle muito bem feito da temperatura na geladeira, a posição que ele está. Então, a gente prefere garantir que com 10 dias ele sempre vai estar bom em qualquer
local, em qualquer tipo de geladeira. Então a gente reduz esse tempo total. Já vem higienizado, né? Agora, para o consumidor que está olhando aí as imagens, uma luzinha rosa, a qualidade nutricional é a mesma, né? Como a gente explica isso para o consumidor? O que acontece? Eu acho que a questão de qualidade nutricional, ela é mal interpretada até pela população, né? Do mesmo jeito que o orgânico às vezes também é. O mais importante para a planta é ela conseguir fazer todos os processos dela, naturais que ela tem que fazer para crescer, para absorver os nutrientes e tudo mais. Um sistema hidropônico extremamente bem feito e com regras do que está sendo utilizado de nutrição e tudo mais, ele pode ser até mais nutritivo do que um produto orgânico, um produto cultivado no campo tradicional mesmo. Então, a nossa preocupação é sempre garantir a qualidade da planta. Então, internamente, a gente brinca que o foco é a qualidade e depois a gente tenta entender o que a gente pode fazer para ir melhorando a produtividade. Mas nunca podemos perder o foco da qualidade no produto, né? Então, em questões de qualidade nutricional, a gente tem vários estudos de universidades até fora do Brasil e outros modelos que a gente vem estudando há muito tempo e trabalhando, que na verdade você pode até ter mais compostos e a questão nutricional, vitaminas, minerais corretos para a nutrição, até no modelo hidropônico, o sistema mais vertical similar ao nosso. Então é tudo muito mais dependente de como você faz o cultivo e como você consegue entender o que a planta precisa. Então é muito mais o entendimento do processo produtivo. Acho que essa é a parte mais importante para garantir uma qualidade nutricional. Bacana. Geraldo, vocês fizeram aí diversos estudos antes de criar a empresa de vocês. Como é que o Brasil se posiciona? A gente pode crescer, então, com as fazendas verticais em relação a outros países? Como que o Brasil está ainda nessa questão de fazenda vertical? Basicamente, existem algumas fazendas urbanas, algumas que não são verticais, que a gente conhece também, que são pessoas muito boas também que estão fazendo em algumas cidades do Brasil. Que a gente conhece de fazenda urbana vertical similar à nossa, tem uma ou outra em estágio mais inicial também. E o que a gente vê é que tem uma possibilidade muito grande, principalmente em outras regiões do Brasil, que o clima ele é menos adequado para esse tipo de produção, principalmente de folhosas, né? As folhosas elas são cultivos de climas mais temperados, mais frios. Então, na verdade, aqui no Brasil foi se adequando esses cultivos para aguentarem mais calor no campo, mais intempéries. Então, na verdade, eles vão perdendo a qualidade, o sabor e outras características que eram originárias desse tipo de produto. Então, no nosso caso, não, a gente consegue até replicar o clima exato que a planta ela possuía, por exemplo, se for uma planta europeia, uma planta de outro tipo de clima. Então, isso permite que a gente traga tudo isso para produzir a melhor planta, a melhor receita que a gente fala desse tipo de produto. Então, na hora que a gente começa a olhar, principalmente, por exemplo, no Nordeste, que o clima ele é muito mais difícil de ter uma temperatura, uma umidade correta para esse tipo de produção. Você tem que ter produtos diferenciados que vão ter mais adequados para aguentar esse tipo de coisa no campo. Isso, normalmente a distância de produção ela vai ser maior do que aqui, então vai levar o custo de produção, vai reduzir o tempo de prateleira total desse produto e entre outras questões. A gente acredita que casa muito bem com mercados de várias regiões do país. Ou até mesmo, como por exemplo, em Manaus, que a gente sabe que tem bastante produção hidropônica, porque também o local tem um clima muito quente e muito úmido, que é muito ruim para a planta. Então é super difícil você ter produções maiores e com uma qualidade boa em locais que você tem um clima muito diferente do que a planta seria adequada para aquilo, né? Então eu acredito que mesmo no Brasil, que a gente tem muita terra fértil, a gente tem uma possibilidade de trazer um produto com muito mais qualidade, mais produtivo em diversas regiões que hoje a gente não está atendendo. Pelo que a gente vê, o produto é muito prático para o consumidor. Você acha que essa é uma outra tendência geral do consumidor buscar o produto que já vem limpo, que ele vai ter menos trabalho? Com certeza. Eu acho que hoje a gente tem duas grandes tendências no mercado de alimentação. Uma que é a questão de alimentação saudável e outra a questão de conveniência e praticidade, né? Então, eu acredito que no Brasil a gente tem muitos dados do consumo brasileiro. Se você pegar em comparação até o mercado americano, hoje a gente consome quase 3 vezes menos alface per capita do que um mercado americano. Então, eu acredito que muito disso é devido até à falta de conveniência e praticidade. Eu acho que quem já desfolhou, lavou e fez toda a preparação de uma cabeça de alface sabe que não é um processo rápido,
ainda mais se você quiser garantir que não tenha nenhum inseto, nenhuma praga, nenhuma sujeira um pouco maior ali dentro, para não ter nenhuma surpresa na hora que está comendo. Então, tudo isso que a gente está fazendo, a gente acredita que ele está correlacionado a essa tendência de aumento de alimentação nesse sentido, que as pessoas realmente estão mais preocupadas com a própria saúde, elas têm cada vez menos tempo em casa para fazer o consumo de alimentos saudáveis, então elas estão procurando soluções mais práticas, seja a marmita pronta, congelada, seja aquela salada que ele simplesmente precisa abrir o saco para consumir e botar um molho se ele quiser fazer alguma coisa diferente. Então a gente está totalmente alinhado nesses princípios que a gente acredita que são os maiores, são as coisas que mais vão crescer na alimentação no Brasil nos próximos anos aqui. E o brasileiro, de modo geral, ele está mais preocupado com essa alimentação saudável, especialmente com a pandemia, Geraldo? Eu acredito que sim. Se você pegar, eu vou dar por experiência, grupos de família, de WhatsApp e outros aplicativos, eu sempre vejo o pessoal falando muito na prevenção alimentar, de tentar consumir mais vitaminas, minerais adequados que se acredita que podem aumentar a imunidade, principalmente. Então, a gente acredita que isso, as pessoas estão entendendo que alguns fatores de falta de saúde, falta de saúde, eles podem piorar significativamente ou aumentar o risco de ter uma complicação numa doença e tudo mais. Então, eu acho que esse momento as pessoas estão refletindo muito e tentando entender como que elas podem mudar a própria alimentação e outros aspectos da vida, como exercícios, para que elas corram menos risco e caso peguem a doença ou outras doenças no futuro, elas tenham uma chance muito menor de ter alguma complicação nesse sentido. Agora, falando mais da parte empresarial aí de vocês, quais foram os desafios que vocês precisaram superar aí para conseguir botar a empresa para frente, para crescer esse mercado? Conta pra gente, Geraldo. Claro, eu acho que sempre tem um ponto de burocracia no Brasil, né? Eu acho que todo mundo que é empresário ou que lida diretamente mais com o nosso estado sabe que às vezes as coisas são muito lentas e difíceis de você conseguir avançar. Então, quando você está em algo de vanguarda, a gente precisa estar sempre entendendo, às vezes, onde a gente se encaixa, ou questões de, por exemplo, vou dar um exemplo, o uso de solo, que é uma liberação que ele tem que entender qual que é a sua atividade econômica, o estado, seja, no caso, é o município, para aí sim averiguar qual região da cidade você poderia estar. Então, por exemplo, num processo desse, a gente demorou quase um ano com a Prefeitura de São Paulo, simplesmente por algo ser pouquinho fora da normalidade para eles, eles tiveram que refazer toda uma análise e fazer uma readequação para esse tipo de negócio. A gente faz até um paralelo, uma brincadeira, que a das micro cervejarias, né? Quando elas começaram, tem micro cervejaria dentro de pubs, de bares, coisas que não eram algo comum, eles tiveram que passar pelo mesmo processo. A gente conhece algumas pessoas que tiveram que fazer isso. Então, por estar na vanguarda, ser um negócio de tecnologia diferente, o Estado ele acaba ele tendo que se readequar para suas legislações e outras questões. E, obviamente, tem todo o lado da tecnologia também, que é 100% desenvolvido por nós. Então, a gente teve basicamente aí 2 anos e meio de desenvolvimento tecnológico para chegar no estágio que nós acreditávamos que dava para colocar esse produto comercialmente. Então, é um processo que ele é oneroso, você tem um gasto para manter a operação, para fazer os testes, para contratar pessoas que vão continuar desenvolvendo e melhorando a qualidade do produto e também adequando toda a tecnologia para poder fazer esse processo produtivo. Então, já entra numa mistura de fazenda, agrônomos, tecnologia e engenharia. Então, você tem que amarrar muito bem isso para que você consiga produzir num custo que faça sentido para o mercado também, com produto de mais qualidade, que você tenha toda uma diferenciação, que você consiga explicar para o seu consumidor por que você está fazendo aquilo e por que ele deveria consumir o seu produto, né? Então, acho que é um desenvolvimento que toda empresa nova, principalmente de tecnologia, tem que passar para educar e mostrar o que está acontecendo para ganhar mercado e começar a evoluir seu negócio. É verdade. E para quem quer trabalhar aí com produção de alimentos, qual o primeiro passo? O que você pode deixar aí de recado para esse pessoal que quer mexer com alimentos? Eu acho que o primeiro passo é sempre procurar vamos dizer assim, um problema, né? Seja qual for o seu negócio. Então, se você acredita que as pessoas estão se alimentando mal, isso é um caminho para você talvez ir para uma questão de alimentação saudável. Mas por que as pessoas se alimentam mal? Às vezes é uma questão de elas não acham gostoso a alimentação mais natural, mais saudável e tudo mais.
Então você tem que resolver esse tipo de problema. Então é muito dependente do que a pessoa quer atuar diretamente. Às vezes tem mais uma relação do que é a paixão dela também, né? Então às vezes ele pode ser que ele não tenha prazer nenhum em fazer produção de hortaliças, mas ele gosta de fazer produção de frutas. Obviamente tem que entender todo o mercado, como que ele se posiciona, e obviamente você tem que ter um consumidor no final, porque também não adianta você produzir algo que ninguém vai consumir. Então, o processo construtivo que, no geral, eu falo para as pessoas olharem muito mais para o problema, para o consumidor, e aí sim tentar tirar algumas ideias diferentes ou o que ela poderia fazer para gerar valor para esse consumidor, e aí sim ela montar um negócio com base nisso, tá? Acho que o consumidor é a parte mais importante, porque ele que direciona o que você vai fazer na sua empresa, como que você vai atender, como que você vai melhorar a vida dele e gerar valor de maneira que ele pague para o seu produto, para o seu serviço, seja o que for a ideia para trabalhar com essa alimentação. Legal. Geraldo, nosso tempo está acabando. Eu agradeço demais a sua participação. Adorei ver aqui essa novidade. Achei super diferente. Obrigada e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer é meu. Obrigado, Raíssa, e boa tarde a todos. Obrigada, Geraldo. Até a próxima. Bom, gente, agora a gente vai falar de um assunto que é o assunto principal desse programa, startups. Todos os dias a gente traz para você cases de sucesso, como a gente acabou de ver, e como empresários estão se dando muito bem com a tecnologia. Mas você sabe como criar uma startup? Para falar desse e outros assuntos, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Hugo Gialanza. Ele é referência no DF quando o assunto é startups. Vamos conferir a entrevista. É considerada uma startup? Obrigado, Raíssa. A startup, a definição que a gente gosta é uma organização em busca de um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Então, uma organização, um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio significa dizer que o que essa empresa faz, essa organização ainda não encontrou um modelo, ainda não fatura. Então, está em busca desse modelo de negócio. E a premissa para que esse negócio seja uma startup é que tenha escala e repetição. E aí, quando essa empresa deixa de ser uma startup, o que ela precisa fazer, o quanto ela precisa crescer para deixar de ser uma startup? Essa questão do momento da startup é muito relativo, porque dentro da maturidade de uma startup, a gente leva esse conceito até o final. Mas o mercado já encara essa instituição, essa empresa, essa organização já como uma organização normal. Mas como a operação dessa empresa tem tecnologia, então fica muito difícil você definir se ela deixou de ser startup ou não, né? Mas a partir do momento que ela já fatura, ela já tem lançamentos, já tem acionistas, ela já é uma empresa mais formalizada, ela já é uma empresa constituída, ela é uma startup que deixou de ser uma empresa sendo testada, né? Mas a gente tem algumas normas, regras, leis que regulamentam as startups? Atualmente existe um marco legal, né, que está sendo tratado sobre as startups, e a premissa, tudo que está sendo tratado é menos Estado, interferência nos negócios. Então, tem coisas como é que um investidor ele faz o investimento nessa empresa e ele não se torna solidário a esse investimento. O que significa dizer isso? Eu faço investimento, mas eu não quero ter problema se essa empresa venha a falir. Eu não quero o meu nome associado a isso. E geralmente isso é solucionado através da SAs, né? São as sociedades anônimas. Porém, uma startup não tem a necessidade de se tornar uma SA, porque a carga burocrática de uma SA asfixiaria essa startup, essa empresa, antes dela se tornar uma empresa grande. Hugo, agora você que é presidente da Associação de Startups aqui do DF, né? Que desafios aí as startups têm que enfrentar atualmente? Quais são os maiores desafios, na verdade, de uma startup? O desafio é focar em gerar valor percebido para o seu cliente, né? Muitas empresas desfocam, criam soluções onde o cliente não entende valor, não consegue encontrar uma dor de mercado clara, mas o principal dessas dores é a constituição de uma grande equipe. Uma equipe que vai conduzir o negócio em todas as áreas que um negócio como esse demanda, né? A gente costuma dizer que uma startup precisa de 3 perfis, que é o hipster, o hustler e o hacker.
O hipster é o cara que deixa o projeto bonito, é o cara que mexe com estética, que vai atuar na área de marketing. E o hustler é o cara de negócio, que pode ser um agrônomo, pode ser um veterinário, pode ser várias áreas fins, né, que entendem do negócio. Pode ser um fazendeiro, um proprietário rural, né, alguém que mexe com insumos agrícolas. Então, e o hacker é o desenvolvedor, é a pessoa técnica que vai conseguir, através de uma tecnologia, escalar essa produção ou, propriamente dito, desenvolver essa tecnologia. Bacana. Agora, trazendo para o nosso agronegócio, acredito que tem alguns cases de sucesso aqui no DF, dentro da associação. Como é que essas empresas aí estão inovando no nosso setor rural? Agora, na pandemia, né, com o advento do Covid, a gente viu o mercado de agronegócio crescer muito, mas alguns fornecedores de insumos foram grandemente impactados com a ausência das feiras, né, que são responsáveis aí, dentro de uma sazonalidade, por renovar todo o parque de equipamentos dessa indústria, né, agrícola, e devido a isso existe uma grande oportunidade de esses fornecedores digitalizarem, se aproximarem desse mercado. E além disso, a questão logística também, essas demandas têm aumentado cada vez mais. O controle dessa produção, então existem tecnologias como drones que fazem um mapeamento topográfico dessa produção, que gera maior eficiência, né? E é muito importante que o produtor, quem está ouvindo, os filhos que vão herdar esses negócios, né, consigam conectar tecnologia a esses negócios, porque o mercado, ele cada vez mais gerará esse tipo de demanda e de profissionalização, né, dos seus negócios. Não dá para tratar as coisas como antes. O produtor, o proprietário rural, ele vai ser movido por dados no futuro, né? E possivelmente ele vai ter que dirigir esse empreendimento através da tecnologia, não tem para onde fugir. Bom, a gente conferiu aí a primeira parte da entrevista com o Hugo Gialans, ele é presidente da Associação de Startups do DF. Amanhã a gente volta com a segunda parte dessa entrevista. Eu agradeço a sua audiência e a gente volta amanhã. Obrigada pela companhia.